comprinhas da mamãe na Amazon. Reabastecendo meu estoque de óleo. Esse é o óleo vegetal que eu tô usando na barriga da Veleda. Ele é maravilhoso, gente. Testei outras marcas, mas assim, esse aqui é imbatível. Óleo de rosa mosquita. E esse aqui eu tô comprando com a intenção de usar no bebê também. Pra quando, caso, né, o bebê desenvolva alguma assadura. O óleo de rosa mosquita é um dos óleos mais cicatrizantes, assim, com maior poder cicatrizante. Então, já comprei pra deixar umas coisinhas do bebê, pra enxoval. E comprei também esse pack de toalhinhas, toalha de boca, só que ela é bem fininha, então eu não estou com a intenção de usar no bebê, mas sim de fazer rosquinhas de amamentação pro peito. E caso seja necessário e útil, sim, né, usar com o bebê, mas inicialmente o plano são para fazer rosquinhas de amamentação. Vou mostrar pra vocês como é que fica. E por que que eu não comprei para ser toalhinha de boca do bebê? Porque eu percebi, né, que ela era bem fininha, então ela não é dupla, é toalhinha única, fraldinha única. Então ela é bem fininha, então acho que a absorção dela sim, né, só dobradinha, não é das melhores. E ela também não é muito macia, é um tecidinho mais áspero. Não sei se depois que lavar se muda um pouco. Então eu comprei mesmo, como eu falei, com o intuito de fazer rosquinha, porque aí eu acho que vai ficar ideal, ela vai ficar bem pequenininha. Porque as toalhas duplas pra fazer rosquinha pro peito, eu já acho que fica grosso demais. Isso que tem que ser assim, mais fininha. E olha só, pra rosquinha de amamentação, ela fica perfeita. Fica fininha, fácil de usar. E como vem bastante, o packzinho vem 24, dá pra fazer bastante. E aí, sujou, molhou, põe pra lavar e monta outras, né? Bem facinho, bem rapidinho. E acredito que bastante confortável também. O ideal é que o óleo de rosa mosquita seja puro, tá bom? Não tenha mistura de nenhum outro ingrediente. Então, esse aqui, por exemplo, é 100% óleo de rosa mosquita, extraído por cold press. E esse sim é o ideal. E aí a gente consegue ver pela corzinha dele, ó. Ele tem essa corzinha bem grossinha, bem amarelinha, bem consistente. Eu já usei outras vezes, já comprei no Brasil. E aí, esse aqui tá com carinha de ser verdadeiro, tá bom? Pelo menos é o que tá escrito e o aspecto, o cheiro também. Vou deixar pra vocês o link dos 3 produtinhos na minha lojinha da Amazon.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Retomando aqui os vídeos desse canal e eu quero começar fazendo um vídeo falando sobre a minha gravidez. Então, olha só, já estou bem barrigudinha, estou com 27 semanas, 7 meses, então dei início aqui ao meu terceiro trimestre. Mas antes de eu falar do meu terceiro trimestre, eu quero começar falando do meu primeiro trimestre. Sim, eu recebi muitas perguntas lá no Instagram sobre como foi descobrir a gestação, que eu senti, que eu fiz. E até hoje, né, eu encontro amigas, amigas do trabalho, pacientes que me mandam mensagem perguntando sobre sintomas da gravidez, o que fazer e tudo mais. E para ajudar essas gravidinhas que às vezes estão passando por vários sintomas, eu quero compartilhar um pouquinho de como foi a minha experiência com essa gestação, desde o que eu senti, assim, de sintomas físicos, até sintomas, assim, mais emocionais, como eu me senti emocionalmente depois da descoberta da gravidez, e o que eu de fato fiz e que pode ser aplicável para você também. Então vamos começar falando. Eu descobri a minha gravidez bem no comecinho mesmo. Antes mesmo do meu atraso, eu já estava suspeitando, até porque foi uma gravidez planejada, então eu já estava suspeitando que eu pudesse estar grávida. Primeiros sintomas, assim, bem aleatórios, bem aleatórios, mas que dizem ser comum nesse universo de grávidas, é que eu comecei, antes mesmo do atraso de fazer os testes, comecei a ter pesadelos. Não sei que loucura é essa, gente, mas passei a ter pesadelos e eu levantava várias vezes à noite pra fazer xixi, acho que umas 2, às vezes até 3 vezes. Do nada, do nada. Aí eu comecei a suspeitar. Então, ok, esses foram os primeiros sintomas. Aí eu já tava um pouco ansiosa pra fazer esse teste antes mesmo do meu atraso. Fiz o teste, só que ele deu assim, quase que negativo, gente. Esperei mais alguns dias, fiz de novo e aí deu positivo. Depois disso, eu comecei assim, como eu comecei a me sentir? Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Pra quem não sabe, antes dessa gestação, eu tive uma perda gestacional. Então, minha bebezinha é uma bebezinha arco-íris. Então, 2 meses antes dessa gravidez, eu perdi um bebê com 7 semanas. E aí eu confesso que quando eu fui fazer o teste, gente, primeiro, que eu fiquei um pouco, será que eu tô grávida mesmo? Primeiro porque eu já tinha feito o teste, tinha dado olha, eu considerei negativo, tá? Porque tava assim, não dava pra ver praticamente. Claro que isso variou de marca pra marca. Eu testei depois 2 marcas diferentes. Mas a primeira vez que eu fiz tinha dado meio que negativo, então eu achei que não era. E eu queria muito um bebê, então eu fiquei, ai, não quero me iludir, acho que não é um bebê e tudo mais, deixei pra lá. Mas aí a minha cunhada acabou que falou pra mim, olha, compra aquele teste que vem escrito grávida ou não grávida pra você testar. E eu confesso que eu nunca fiz muita questão de comprar esse teste, porque eu achava que era meio que dinheiro jogado fora, tipo, os 2 risquinhos eram suficientes pra mim. Mas nesse caso em que eu não tava vendo necessariamente os 2 risquinhos, eu resolvi comprar. E comprei. E aí o quê? Um dia antes do meu atraso ou no dia do meu atraso, deu lá grávida. Aí a ficha começou a cair, gente. Começou tipo, meu Deus, eu tô grávida mesmo, é verdade. Só que como eu tinha tido essa perda gestacional 2 meses antes, eu fiquei também insegura. Então eu acho que é um dos sintomas mais comuns de todas as mulheres que passam por um aborto espontâneo, que passam por uma perda gestacional, que é quando você descobre uma nova gestação, você fica muito insegura sem saber se essa gestação vai pra frente ou não. Aí você fica um pouco com receio de se apegar a essa questão da gestação, de se apegar a esse novo bebê. Então, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, eu também tava um pouco insegura. E aí, o segredo pra mim, pra lidar com isso, foi assim, muita confiança em Deus, orar muito, entregar pra Deus aquilo que eu estava sentindo e pedir pra Deus cuidar das minhas emoções, curar as minhas feridas emocionais nesse sentido, nesse campo e tirar todo o medo, sabe? Me ensinar a confiar, porque não é porque tinha acontecido uma vez que necessariamente ia acontecer de novo, né? Claro, existem casos em que a gente pode ter abortos de repetição, sim, mas no meu caso em que não havia nada de anormal comigo, com meu corpo identificado, bem provavelmente não aconteceria de novo. E aí o que eu fiz foi pedir para Deus me tirar esse medo do meu coração e me ensinar a ter confiança nele de que as coisas dariam certo.
A verdade é que mesmo quem nunca passou por um aborto, eu acho que vai ficar inseguro em relação ao desenvolvimento da gravidez, sabe, nesse comecinho, porque é uma fase que a gente não sente nada, além de enjoo ou cansaço ou sono, mas você não vê a barriga crescer, você não sente o bebê mexer, então você não sabe se tá tudo bem ou não. As consultas são muito espaçadas entre si, então numa gestação normal, como eu comentei, você não vai, todas as vezes pra consulta de pré-natal. Você não vai toda semana, cada 15 dias. Não, né? Tem um tempo pra se esperar. E às vezes esse tempo é grande. Então, eu acho que mesmo pra quem não tenha passado por uma perda, é muito comum a gente se sentir insegura em relação a essa fase. E eu acho que literalmente é fase de exercer a fé. Não tem outra saída. Pelo menos pra mim, a solução foi exercer a fé o máximo que eu pude, para me sentir tranquila e confiante de que as coisas iam continuar acontecendo bem até o final. E ao longo da gestação a gente tem que continuar exercitando essa fé até o final. Então eu acho que até o momento em que nasce, o bebê tá nos nossos braços e a gente escuta ali o chorinho, eu acho que dá uma insegurança, a gente não sabe, às vezes tá tudo bem ou não. E tem uma palavra do Senhor em Hebreus 11 que fala justamente isso, que diz que é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. E, gente, essa palavra nunca fez tanto sentido pra mim como no primeiro trimestre da gravidez, porque de fato a gente não vê nada, a gente vê pouquíssimas mudanças no nosso corpo, a gente vê o seio aumentar, a gente sente esses enjoos, mas tem gente que às vezes nem vai ter nada, não vai ter sintoma nenhum, e que às vezes fala, nossa, eu até me esqueço que tô grávida, é, né, nem lembro que tô grávida porque não sinto nada. Então, nesses momentos em que dá aquele frio na barriga, que a gente não sabe se tá tudo bem ou não, eu acho que exercer a fé é o que acalma nosso coração e nos dá a força e energia que a gente precisa para continuar colaborando com o nosso corpo, e continuar felizes acreditando que tá tudo bem e que vai continuar tudo bem até o final. E aí, contei pro Dudu, claramente nós ficamos muito felizes. E foi muito engraçado porque nesse processo de confiança, conforme foram passando as semanas, então a semana 4, 5, 6, porque eu descobri, completando ali entre 3 e 4 semanas de gestação. E conforme foi passando as semanas, eu já poderia, por exemplo, acho que com 7, se eu não tô enganada, ter feito um ultrassom para identificar o saco gestacional até antes. A partir de 6 semanas eu acho que já dá para ver. 5 e alguns dias, quase 6, já dá pra ver. E eu poderia ter feito ali um ultrassom pra identificar o saco gestacional e tudo mais, e ter aquela sensação de, ai, tá tudo bem com o bebê. Só que, gente, na minha primeira gestação, antes da perda, eu fiz um ultrassom acho que com 6 semanas, acho que foi com 6, e tava tudo bem. Isso porque eu tive um pequeno sangramento e fui pra maternidade, lá eles me atenderam e fizeram esse ultrassom. E assim, tava tudo bem. O saco tava bem fixado, o embrião tava viável, aparentemente, tinha o batimento cardíaco, tava tudo normal. E uma semana depois, com 7 semanas e alguns dias, eu perdi o bebê. Então, na minha cabeça, não fazia muito sentido. Isso não era necessariamente um critério para que eu me sentisse super segura e falasse, não, vou lá fazer um ultrassom e isso é uma garantia de que meu bebê tá bem e tá tudo bem, e eu posso confiar. Não era. E aqui, depois que a gente inicia o pré-natal com o GP, que é o médico da família. Inclusive, vocês querem um vídeo falando sobre como funciona o pré-natal aqui na Irlanda? Eu posso fazer explicadinho pra vocês sobre só como funciona o pré-natal do começo ao fim. Se vocês quiserem, deixa aqui pra mim nos comentários que eu compartilho com vocês. E aqui a gente passa no GP, que é o médico da família, como se fosse nossa unidade básica de saúde, nosso postinho. E de lá eles nos encaminham para a maternidade. E a gente vai fazer um pré-natal que é meio misto entre esse GP e a maternidade. E aí, depois dessa primeira consulta, o primeiro ultrassom, ele só é agendado com 13 semanas. Então ia demorar, gente. Literalmente ia demorar. Para quando você descobre que tá grávida, e principalmente após um aborto, olha, parece que essas 13 semanas não chegam nunca, é infinito. E literalmente é acabando o primeiro trimestre, né? Então você passa uma vez no médico e depois você fica esperando até a sua próxima consulta com o ultrassom que aqui é feito na maternidade. E aí, nesse processo, então, emocionalmente falando, eu tentei o máximo que eu pude entregar pra Deus, assim, confiar no que Ele estava fazendo, confiar de que o meu corpo estava trabalhando em favor desse bebê, e tentei fazer o que estava ao meu alcance.
E o que estava ao meu alcance, gente? Para mim foi estudar em relação ao que eu poderia fazer, que era me alimentar bem, beber bastante água, tentar dormir e controlar esse estresse, essa ansiedade, o máximo que eu pude. E aí, já falando sobre o que eu senti de sintoma físico para me ajudar em relação à alimentação e tudo mais. Gente, o que eu senti depois que passou essa fase de fazer xixi e pesadelos? Claramente, cansaço e sono, que eu acho que também é meio padrão, né, das gravidinhas. Não foi diferente comigo. Então eu fiquei muito cansada. E sono, 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 sono. Mas eu não conseguia dormir à tarde, gente. Eu tenho muita dificuldade. Porém, só de eu deitar uma horinha, fechar os olhos e ficar na cama assim quietinha, sem mexer no celular nem nada, já me ajudava muito a descansar. Então, por mais que eu não dormisse, só de eu deitar um pouco, nossa, já resolvia. Então já fica aí a dica para as gravidinhas, mesmo que você não consiga dormir de dia, se você puder, na hora do almoço, depois do almoço, enfim, ter momentos para você descansar, colocar a perninha para cima, fechar os olhos e ficar quietinho por 40 minutos, uma hora, bem provavelmente já vai te ajudar muito. E me ajudava muito. Até que depois melhorou, assim. Depois ali, acho que das 9, 10 semanas, melhorou muito essa questão do sono e do cansaço. Outra coisa que eu senti, ranço de algumas comidas. Então, eu não fiquei muito enjoada, tá? Eu senti enjoo matinal, vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas ao longo do dia eu não sentia enjoos, mas o que eu sentia era ranço de algumas comidas. Então, por exemplo, eu fiquei, gente, sem conseguir comer ovos. Acho que da quinta semana até a nona. Então, mais de um mês. Não conseguia comer ovos. E eu queria muito, porque eu estava estudando sobre os benefícios dos nutrientes que existem, por exemplo, nos ovos. E eu queria comer e não conseguia. Então eu olhava pra ele e assim, não vai, não vai. Não era tipo assim, ai, tô super enjoada. Mas não descia, sabe? Não ia. Outra coisa que eu fiquei com ranço. Coisas defumadas, tipo bacon, linguiça. Gente, ficou proibido de entrar nessa casa. Não entrava nada que era defumado. Nada que era smoker entrava aqui. Então, eu ia cozinhar o feijão, era sem bacon, sem nada, só o cheiro do feijão. Eu até cheguei um dia a cozinhar e depois eu não conseguia comer o feijão. Fiquei dias sem conseguir usar panela de pressão, porque pra mim ficou cheirando. Então, essas coisas mais defumadas não rolou, não rolou. Então, praticamente assim, acho que foi mais isso. Enjoei um pouco da minha comida. Então, ai, tipo, eu não tinha apetite pra comer a minha comida. Eu queria comer fora. Queria comer comida tradicional, assim, aquele prato feito, sabe? Arroz, feijão, um bife, batata frita e salada. Era o que eu queria comer. Mas não queria comer o meu. Não queria. Aí tem um restaurante brasileiro aqui em Limerick. Eu fui lá uns vários dias seguidos, gente. Era um absurdo. Eu gastava pra comer a mesma coisa que tinha em casa. Porém, eu não queria comer a minha comida. Eu queria comer a do restaurante, sei lá. Era mais gostosa, mais apetitosa. Então foi isso. E aí tive os enjoos matinais. E aí esse sim era assim, eu já acordava com o estômago muito embrulhado, muito, muito, muito. Parecia que eu ia vomitar. Apesar que no primeiro trimestre eu praticamente não vomitei nenhuma vez. Eu fui vomitar no segundo trimestre por hipoglicemia, mas no primeiro eu praticamente não vomitei. Glórias a Deus. Então disso eu me livrei, mas eu ficava de fato muito enjoada. E aí, o que que eu fiz para ajudar nessa questão dos enjoos matinais? Eu falei para vocês que eu comecei a estudar, né? Que foi uma das coisas que eu achei que estava no meu controle, no meu alcance, e que eu poderia fazer para me sentir fazendo alguma coisa enquanto não chegava às 13 semanas do ultrassom. E uma das coisas que eu fiz, gente, foi comprar esse livro aqui, ó, Real Food for Pregnancy, da Lily Nichols. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Primeiro, porque a gente encontra muitas informações diversas. Eu sou enfermeira obstetra, então eu já tenho uma base de conhecimento. Eu não sou totalmente leiga em assuntos relacionados à saúde, prevenção da saúde, alimentação. Não sou. Mas, de qualquer forma, a gente se sente confusa quando é a gente que tá grávida e a gente fica, ué, e agora o que que eu faço? Qual linha eu sigo? E de fato tem muitas linhas assim. Eu não sou uma especialista em nutrição, obviamente, mas toda vez que eu paro para estudar um pouquinho sobre isso, eu encontro várias divergências sobre o mesmo tópico. E aí eu resolvi escolher uma, e essa aqui foi a que eu escolhi. Ela fala muito, ela é uma nutricionista. E ela fala muito sobre uma alimentação mais limpa, mais ancestral. E eu resolvi seguir o que estava aqui. Então, o que que eu fiz? Deixa eu compartilhar com vocês.
Então, para essa questão do enjoo matinal, baseado nas recomendações aqui do livro, o que foi que eu fiz? Primeira coisa, gente, eu não ficava com fome e não dormia com fome. Então, antes de eu dormir, eu fazia um lanchinho. Podia ser uma banana amassada com pasta de amendoim, podia ser um iogurte natural com fruta, podia ser um cereal com leite. Enfim, eu sempre comia alguma coisa antes de dormir para que eu não ficasse muito tempo com o estômago vazio. Porque, sim, hipoglicemia, que é a baixa da glicose no nosso sangue, então quando a gente fica muito tempo sem comer, com fome, causa enjoo. E essa é uma das coisas principais. Muitas gravidinhas ficam muito tempo sem comer. Às vezes janta às 7 horas da noite e vai dormir às 10, não comeu nada e depois vai ficar até às 7 da manhã do outro dia. Então essas 12 horas, para quem tá desenvolvendo um bebezinho, gente, por menorzinho que ele seja, faz muita diferença. Então, a primeira coisa assim que eu fiz foi tentar ao máximo não dormir com fome. Então eu sempre comia alguma coisa antes de dormir e eu acho que isso me ajudou muito. Segunda coisa, essa questão do enjoo, como eu falei, tem muito a ver com a fome, então eu deixava uma bolachinha salgada, daquelas tradicionais, água e sal, do lado da cama, e também castanhas. Então eu fiz um mix de castanhas salgadinhas, que eu achava mais gostoso, amêndoas, castanha de caju, deixava do lado da cama. E antes mesmo de eu levantar para fazer xixi, eu já mastigava, assim, ó, com a boca seca mesmo, virava uma passaroca na boca, mas eu comia uma ou duas bolachinhas ou um punhadinho de castanha. E aí só depois de comer isso, de deixar dar aquela sentadinha no estômago, é que eu levantava pra fazer xixi, pra tomar água e pra levantar e seguir a vida. Então, isso eu percebi que ajudava muito. Os dias que eu não comia uma bolachinha, eu ficava mais enjoada e às vezes ficava enjoada por muito mais tempo. Ela fala aqui no livro que o magnésio é excelente para o enjoo, então eu incluí na minha dieta ao longo do dia mais castanhas e sementes, como por exemplo a chia, semente de abóbora, castanha do Pará, que são ricas em magnésio, então eu passei a consumir mais desses alimentos ao longo do dia para aumentar essa minha dose de magnésio ao longo do dia para me sentir menos enjoada. Ela fala também que esse magnésio pode ser absorvido pela pele. Então, o que eu fazia? Às vezes, uma ou duas vezes na semana, escalda-pés com sais de Epsom, que são sais de sulfato de magnésio, e que são, já que são absorvidos pela pele, né? São absorvidos, são absorvidos. Então, eu fazia escalda-pés com esses sais, ou tomava um banho de banheira. Não muito quente, tá bom? Não pode ser muito quente. Mas tomava um banho de banheira ou fazia escalda-pés para absorver esse magnésio e ajudar também nessa suplementação mais natural, como se fosse algo nesse sentido, né? E aí, outra coisa que eu também aderi, comidas geladinhas. Gente, dava muita vontade de comer comida gelada, então eu comprava muitas frutas congeladas aqui, abacaxi, manga, frutas vermelhas, e aí a gente sempre batia com leite ou com água mesmo e fazia tipo um smoothie. Nossa, que delícia! Que delícia. Açaí, fiquei com muita vontade de comer açaí, que aqui praticamente não tem, é muito difícil de encontrar, mas eu encontrei em um mercado algumas polpas congeladinhas. E aí, o Dudu, meu marido, batia pra mim, fazia uns smoothies de açaí com frutas vermelhas, com morango. E isso era o que salvava, porque muitas vezes eu não queria comer, não tava com muito apetite, às vezes à noite não tava com muito apetite, ou tava com o estômago levemente virado assim, e esses smoothies era o que salvava. A gente batia com whey protein também, pra dar uma proteína, porque às vezes eu não tava conseguindo comer, então pra não ficar totalmente sem proteína, ficar só carboidrato, a gente colocava o whey protein e as frutinhas. E olha, salvou. E outra coisa que ela fala aqui no livro que a gente pode fazer é recorrer ao gengibre. Não sei se vocês sabem, mas o gengibre é um dos chazinhos que são liberados para a grávida. Então a gente acha que não, porque o gengibre tem essa característica mais picante, mais quente. Porém, tem vários estudos que falando que ele é sim seguro para ser consumido na gestação. Então, gengibre é uma coisa liberada. Eu não usei muito, mas se você tem um pouco mais de enjoo, você pode usar esse recurso, que é ou chá de gengibre, ou gengibre cristalizado, ou balinhas de gengibre. Balinhas eu chupei. Balinhas de gengibre, olha, ajuda também. Você pode ter com você ao longo do dia. E aí você pode chupar. Se você conseguir encontrar essa balinha com menos açúcar, melhor, tá bom? Se for o gengibre só sequinho, melhor ainda. Mas se não tiver, vai o que você encontrar mesmo, porque pode ser que dê um alívio nesses momentos assim que você tá com o estômago mais embrulhado. Então, pra
esses enjoos matinais e enjoos ao longo do dia, foram essas estratégias que eu utilizei, baseado aqui nas recomendações do livro, e eu achei que foram muito úteis, gente. É claro que os sintomas, né, a intensidade dos sintomas, eles vão variar muito de mulher para mulher, de corpo para corpo, de gestação para gestação. Então, às vezes, tem grávidas que não tiveram nada na primeira gestação e vão passar a ter na segunda. Então, é isso, não tem muito o que fazer. Então, praticamente foram essas as coisas que eu fiz, seguindo a recomendação do livro para os enjoos, tá? Tanto matinal quanto ao longo do dia, quando o estômago ficava um pouquinho embrulhado. Além disso, gente, eu tentei ao máximo seguir outras recomendações que ela aplicava aqui. Vou falar assim, nossa, deu super certo? Gente, mais ou menos, porque assim, quando você tá com esse estômago embrulhado e tudo mais, e olha, eu vou dizer, sendo influenciada pelos hormônios da gravidez, acaba que você perde um pouco o controle das coisas. Por exemplo, ela fala muito no livro sobre a gente reduzir ao máximo o consumo de carboidratos, não só no primeiro trimestre, mas ao longo de toda a gestação, que é o consumo de açúcares de forma geral, açúcares de forma geral. É, Isso porque a gente tem um risco de desenvolver diabetes gestacional, como também um risco de desenvolver pressão alta ao longo da gestação, que pode vir a ser uma pré-eclâmpsia, e isso não é nada saudável nem pra gente, nem pro bebê. Porém, gente, as primeiras semanas, quando eu descobri que eu tava grávida, eu virei a louca do pão, por exemplo. Eu só queria comer pão. Eu queria comer pão de manhã, queria comer pão no almoço, queria comer pão no jantar. Não sei o que aconteceu. Eu tentava comer outras coisas e não ia. A única coisa que eu queria comer foi pão. E eu, de fato, comi pão, assim, acho que uma semana seguida, quase. Comia comida? Comia. Mas o pãozinho, assim, muito mais do que o normal. Normalmente eu como uma fatia de pão no dia. No máximo duas, talvez uma de manhã e uma à noite. No meu dia a dia, mas teve uma semana que eu virei a louca do pão. Então, não é tudo que dá pra gente fazer, mas o máximo que a gente pode se esforçar pra implementar, a gente faz. Então, passou essa semana, eu segui a vida no que eu poderia fazer, tá? Então, assim que deu, uma das coisas que eu fiz foi trocar os alimentos light por alimentos integrais. Então, eu tava comprando leite light, cream cheese light, queijo light, várias coisas nesse sentido. E aí ela fala sobre a importância da gordura boa desses alimentos para a formação de hormônios, inclusive os hormônios da gravidez. E que não faz sentido a gente fazer uma alimentação baixa em gorduras boas, gorduras que o nosso corpo de fato precisa para produzir hormônios. Então eu voltei com o consumo de alimentos normais. Então isso não fez diferença para mim foi aplicável. Então já fica a dica aí. Voltei a comer alimentos que eram integrais, que não eram light. Outra coisa, ela fala muito sobre o consumo dos ovos e de carnes pela colina, para que a gente possa ingerir uma quantidade adequada de colina, que é um nutriente fundamental para a formação do cérebro do bebê. Então eu falei para vocês, eu fiquei com dificuldade de comer ovos por um bom tempo ali, praticamente um mês, mais de um mês. O que que eu fiz? Eu suplementei colina. Então, gente, isso foi meio que por conta própria, tá? Comprei o suplemento de colina na loja de produtos naturais e passei a suplementar com encapsulado, porque eu sabia que pelo menos uma dose ali, por mais que pequena que fosse, não fosse o ideal dos alimentos, eu tava ingerindo. Então, a colina é muito importante. Procurem sobre ela para vocês verem. Ela fala muito no livro e eu achei importante. E aí, quando deu, eu voltei a consumir ovos diariamente. Então, mais de 2 ovos por dia. Então, já como 2 ovos pela manhã. E aí, quando dava, eu comia também no jantar, fazia uma salada de legumes com ovos, sempre para tentar consumir o máximo que eu conseguisse de colina, principalmente ali no primeiro trimestre, que é a fase mais importante de desenvolvimento do bebê. Outra coisa, ela fala muito sobre o consumo de carnes e de vísceras para que a gente possa ter vários nutrientes que a gente não vai encontrar de origem vegetal e também para que a gente possa consumir uma quantidade boa de ferro. Esse ferro vai ser muito importante para a gente ao longo da gestação e também no nosso pós-parto. Então, ela fala do consumo de fígado, do consumo de vísceras, como por exemplo o coração de galinha. E aí eu tentei voltar a consumir fígado, porque
Não gosto, gente. Desde criança eu nunca gostei, mas eu dei uma nova chance, tentei de novo, porém não deu certo. E aí eu deixei pra lá a história do fígado, mas passei a consumir coração de galinha, pelo menos uma vez por semana. E olha, tô aqui no terceiro trimestre e tá funcionando, tá? O meu ferro tá se mantendo normal. Então, muito positivo, recomendo pra vocês. Ela sempre falava pra gente acrescentar uma gordura boa ou uma proteína junto às frutas. Então, por exemplo, você vai fazer um lanchinho da manhã, um lanche da tarde, não come só uma fruta, não come só uma banana. Coloca uma pasta de amendoim junto, coloca um whey protein junto. Então, sempre coloque uma gordura boa ou uma proteína junto a outros carboidratos para que esse consumo, para que essa absorção dos carboidratos seja mais lenta e isso evite os picos glicêmicos e diminui a chance da gente desenvolver uma diabetes, enfim, e evita da gente bagunçar o nosso sistema endócrino, tá? Então, essa foi uma dica muito importante. Eu já fazia, mas tive um pouco mais de cuidado em relação a isso. Também inclui peixe uma vez na semana. Não tinha o hábito de consumir peixe, vou falar pra vocês, era bem raro, mas eu passei a consumir uma vez por dia. Então eu comprava uma bandejinha que dava pra comer no almoço e na janta e fazia ele na air fry temperadinho, ou fazia ele cozido com legumes e deu muito certo. Então, por conta do ômega 3, vale a pena então incluir peixe e também incluir mais fibras. A progesterona, que é um dos hormônios principais atuantes ali na gestação, ela tende a causar constipação nas mulheres ao longo da gestação. E isso vai, obviamente, piorando conforme essa quantidade de hormônio vai aumentando. Eu nunca tive constipação, mas por conta da nova produção de hormônios, eu sabia que eu estava sujeita, então eu tentei ao máximo incluir fibras e a chia é um superalimento que é rico em fibras e rico em magnésio, em potássio, em outras coisas que são muito nutritivas pra gente. Então, o que que eu passei a fazer? Chia pudding, que é uma misturinha de chia ou com leite ou leite vegetal, aveia, e frutinhas para comer no lanchinho. Dá para se fazer também com iogurte, então eu ia variando. Tinha dias que eu fazia com leite, leite vegetal, tinha dias que eu fazia com iogurte, faço até hoje, tá, gente? Faço até hoje, inclusive, foi o meu lanchinho. Passei a incluir a chia, que ela considera ser um superalimento importantíssimo para a gente consumir quase que diariamente, se possível. Então, pelo menos uma colher de sopa pode te ajudar muito nesse trânsito intestinal, de você não ficar constipada, não ficar com dificuldade para usar o banheiro e, obviamente, trazer outros nutrientes para você e para o desenvolvimento do bebê. Então, praticamente, gente, no primeiro trimestre, o que eu fiz foi isso, assim, focar o máximo que eu pude na alimentação. Sobre exercício físico, eu confesso que eu não fiz quase nada, porque eu tava com medo por conta da primeira gestação, que eu havia perdido o bebê. Na primeira gestação, eu não parei de fazer nada, inclusive participei de uma maratona não, né, gente? De uma corrida de 10 quilômetros. Eu não corri, eu já sabia que eu tava grávida, não corri. Eu só caminhei os 10 quilômetros, mas eu tava muito ativa, eu já tava treinando antes da gravidez. E acabou que eu não parei de fazer nada. E nem tem, tá bom? Uma recomendação exata quando você tá grávida de uma gestação saudável. Não tem contraindicação você parar de fazer exercícios físicos. Porém, por conta desse meu histórico, eu fiquei um pouco assustada sim e resolvi não fazer nada. Então, em termos de exercício físico, eu confesso que eu não fiz nada essa gestação até os 3 meses. Quando eu completei 3 meses, eu voltei a fazer exercícios de forma bem maneirada, assim. Então, eu voltei com hidroginástica, pilates, coisas que eram bem amenas, e depois fui retomando musculação e cardio bem pouco. E até hoje eu estou me exercitando. Então, desde o terceiro mês, já estou com 7, eu tenho feito exercícios nesses últimos 4 meses. Mas o primeiro trimestre eu confesso que eu não fiz. Porém, se você tá bem, tá se sentindo bem, se seu médico liberou porque não tem uma contraindicação exata, é algo que você pode sim fazer em uma intensidade, obviamente, leve, tá bom? Não exagerar. Não exagerar. Eu acho que a palavra exagerar na gestação nunca é boa. Nada é bom exagerar. Não é bom comer demais, suplementar demais, se exercitar demais, trabalhar demais. Nada que é demais é bom. Mas, com moderação, com consciência, eu acho que a gente pode fazer muitas coisas. E foi assim, gente, que eu me senti nesse primeiro trimestre.
Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, espero que ela tenha sido útil para você de alguma forma, compartilhando aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei e aquilo que eu pude fazer. Espero que te ajude também e deixa aqui para mim nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tá gravidinha também, se você tá passando aí pelo primeiro trimestre, ou se você já passou e como foi para você essa experiência. Tem algo aí parecido com o que aconteceu comigo, como eu me senti? Conta pra mim pra gente ter essa troca. E se você gostou, deixa também um like, para que o meu canal possa ser divulgado para mais pessoas e possa começar a crescer. E considere se inscrever, para que você não perca os outros vídeos que eu pretendo fazer dessa série da gravidez, e também conteúdos de obstetrícia e da vida cotidiana aqui na Irlanda. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Dá tchau, filha! Tchau, pessoal!